pessoal, tudo bem? Hoje nós voltamos aqui para falar dos desdobramentos da medida provisória 936 de 2020. No último vídeo, nós falávamos a respeito das discussões a respeito da constitucionalidade que algumas entidades aí suscitaram em relação à questão mesmo das normas, tratadas na medida provisória. E então, diante disso, a gente traz aqui a discussão da ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Rede Sustentabilidade. O número da ação é 6363 e trata efetivamente da questão que discute a respeito da possibilidade de redução de jornada e, consequentemente, salário, e a possibilidade da suspensão temporária do contrato de trabalho mediante acordo individual entre empregado e empregador. Então, o que se discute aqui é justamente a possibilidade dessas medidas, então, trazidas pela medida provisória, serem tomadas simplesmente por um acordo deliberado entre empregado e empregador, ou seja, sem a anuência, sem a presença e participação dos sindicatos. Então, quando nós olhamos para a Constituição Federal, é importante a análise do artigo 7º, em especial aqui o artigo 6º, que diz que o salário, em regra, é irredutível, salvo a possibilidade de que haja aí uma cláusula constante em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Quando a gente olha para o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, nós estamos diante do princípio da irredutibilidade salarial, que deixa muito claro para a gente o caráter essencial, do salário e a sua natureza alimentar. Então, diante disso, também é importante a gente observar que, quando a gente fala na possibilidade de redução de jornada, a Constituição Federal, especificamente, e seu inciso 13º, ela fala que a jornada normal de trabalho, ela é de 8 horas diárias e de 44 horas semanais, podendo haver a compensação de horas e, consequentemente, a redução de jornada, desde que isso seja feito mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Bom, diante disso, o artigo 7º ainda traz para a gente o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, ou seja, os instrumentos normativos, eles são reconhecidos pela Constituição Federal. Portanto, eles têm força, eles têm aplicabilidade, têm efetividade. Então, aqui, quando nós observamos o inciso 26, do artigo 7º da Constituição Federal, essa questão ela fica muito clara. O reconhecimento desses instrumentos está apontado em nossa Constituição Federal. Além disso, quando a gente pensa na posição do sindicato ou nas atribuições de suas funções, o artigo 8º da Constituição Federal é muito claro em dizer que cabe aos sindicatos o resguardo dos direitos e dos interesses coletivos e individuais da categoria dos trabalhadores. Então, a ideia é que efetivamente haja uma preocupação e uma participação dos sindicatos para buscar sempre uma condição mais benéfica para esses trabalhadores. Então, o artigo 8º, justamente no seu inciso 3º, trata dessa obrigação. E, paralelamente a isso, o artigo 8º, já no seu inciso 6º, diz que o sindicato é obrigado a fazer a negociação coletiva, ou seja, a buscar, então, a melhoria desses direitos, a melhoria de condições laborais para esses trabalhadores, sentando e conversando com as partes. E aí, entabulando discussões entre os próprios sindicatos patronais e profissionais, ou mediante ao próprio acordo firmado entre os sindicatos e as empresas. Então, a participação do sindicato é de extrema importância e o sindicato, em regra, não pode se abster desta obrigação.
Então, quando a gente olha para essa ação direta de inconstitucionalidade, a 6363, a gente percebe que recentemente o ministro Ricardo Lewandowski concedeu, deferiu em parte a cautelar existente dentro desta ação, na qual ele entende que haverá a necessidade de que esses acordos individuais sejam comunicados pelos empregadores aos sindicatos representativos da categoria desses trabalhadores, num prazo de 10 dias a partir de a celebração desse instrumento, para que, se o sindicato quiser se manifestar e participar, ou seja, deflagrar a negociação coletiva, ele tem total liberdade para isso. Todavia, se o sindicato se manter silente, se manter inerte, presume-se que há por parte dele uma anuência àquilo que foi acordado entre empregado e empregador. Essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, ela acabou aqui se baseando em algumas ponderações e algumas observações feitas também por entidades representativas. Uma delas, a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e também a ANPT, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que, em síntese, entendem que nós tivemos, com essa medida provisória, uma afronta ao que prevê a Constituição Federal, ao que traz as cláusulas pétreas na Constituição, no que diz respeito aos direitos e às garantias que são conferidas aos trabalhadores, e um aprofundamento da insegurança jurídica que está ocorrendo mediante a uma grande quantidade de medidas que vêm sendo adotadas recentemente. Então veja, desde a reforma trabalhista, nós tivemos inúmeras medidas provisórias, que algumas se converteram em lei, e tivemos aí a alteração daquilo que já havia recentemente sido alterado. Então é um momento de muitas dúvidas e muitos questionamentos, justamente porque essas alterações são recentes e demandam aí, questionamentos e providências a serem tomadas. Além disso, nessa decisão, o ministro Ricardo Lewandowski levou em consideração também as medidas que constam dos instrumentos internacionais. Então, se olhou para a Convenção de número 98 da Organização Internacional do Trabalho, que trata a respeito das negociações coletivas, e olhou-se também para o próprio posicionamento desse órgão internacional, no sentido que entende que deve haver, por parte dos governos, por parte, exatamente em relação às entidades patronais e às organizações dos trabalhadores, uma discussão, para que seja possível, então, a criação de medidas que sejam eficazes e sustentáveis, principalmente nesses momentos aqui que vivemos, momentos de crise, não é? Por situações que nunca foram vivenciadas anteriormente. Quando a gente olha para esse cenário, essa medida que foi então aqui adotada nesse primeiro momento no processo pelo ministro Ricardo Lewandowski, ele modifica o artigo 11, parágrafo 4º da medida provisória 936 de 2020. Então, ele diz que haverá a possibilidade, então, agora, do sindicato se manifestar mediante uma comunicação prévia por parte dos empregadores a respeito da formalização desse acordo entabulado entre eles e os empregados. Todavia, quando a gente olha para isso, a gente percebe que existe uma medida paliativa, porque veja, se nós considerarmos hoje, após a reforma trabalhista, a condição dos sindicatos, o enfraquecimento que houve em relação a eles e, consequentemente, se a gente levar em consideração o real interesse desses sindicatos em fazer cumprir o seu dever constitucional,
a gente pode perceber que às vezes esse efeito esperado e o resguardo, não é, dos direitos que são aqui discutidos, principalmente nessa ADI, né, nessa ação direta de inconstitucionalidade, nós percebemos que talvez essa efetivação, que talvez essa reconstrução ou essa discussão efetiva sobre a constitucionalidade possa ser perdida. Então veja que diante disso ainda rende para nós outros vídeos para a gente falar um pouco mesmo desse caráter hoje dos sindicatos, da sua representatividade e de como ele está, né, dentro da sociedade hoje diante das mudanças que foram trazidas pela reforma trabalhista. Então hoje, no dia 16 de abril de 2020, vai ser efetivamente julgada, né, essa ação direta de inconstitucionalidade, a 6333. O que nós falamos aqui até o momento é o que nós temos, né, de resolução dentro dessa questão. Agora, claro, o julgamento efetivo será hoje. Então, na próxima semana, a gente volta a conversar efetivamente sobre essa decisão. E aí, a gente coloca aqui outros pontos importantes e reforçamos essa nossa discussão e busca por alternativas ou por medidas que possam vulnerar o quanto menos os direitos dos trabalhadores e, consequentemente, as garantias constitucionais que nós já conquistamos há tanto tempo. Te espero e até lá!